Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao Conexão Beto Andrade. Aqui você fica sabendo da história, trajetória de vida e sucesso de personalidades e pessoas que fazem a nossa sociedade. Quero lembrar você que toda semana temos vídeo novo. E para você ficar por dentro de tudo e ficar conectado conosco, inscreva-se aqui embaixo. Inscreva-se aqui embaixo. Ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos e faça os seus comentários e sugira novas pautas para que possamos aqui entrevistar. Estamos dando continuidade à série Mulher que Faz, onde homenageamos a mulher. Cada episódio iremos saber um pouco mais da mulher que faz, trabalha, ama, sonha, ensina e faz a nossa sociedade crescer. Na edição de hoje, vamos conhecer um pouco desta mulher. Ela que é professora, mãe, aluna a todo tempo, a professora Lenora Farias. Seja bem-vinda ao Conexão Beto Andrade. Oi, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, viu, de recebê-la aqui no canal. E você que sempre será minha professora de português, muito obrigado por estar aqui conosco. Com certeza, é um presente incrível para o Dia da Internacional da Mulher ser entrevistada por você. Lenora, como foi que chegou para você essa profissão, esse desejo, esse sonho de ser professora? É um dom, porque desde criancinha, nas brincadeiras de casinha, eu sempre era professora. E com isso você vem exercitando lá, desde então, esse dom de ser professora. Com certeza. Por volta de 6 anos, eu me lembro de já brincar, de ensinar a alfabetizar as outras crianças. 6 anos de idade, você já pensava nisso, já fazia isso, já exercia o magistério? Pois é, e nem sabia que havia essa profissão. A sua mãe também é professora, né? Ela foi professora. Foi através dela que eu tive certeza que seria a realização profissional, de ver o trabalho dela, de acompanhar o empenho dela, o carinho dela pela arte de ensinar. Você trabalhou 42 anos como professora no estado de Pernambuco. Pois é, só parei para licença gestante, fora isso, nunca parei. Pois é, isso é muito bom, né? A gente vê um profissional dedicado, né, ao magistério, dedicado ao ensino, levar a educação e formar tantas pessoas, tantos pernambucanos. Bastante. Foram muitos, 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 muitos. De vez em quando eu encontro com alguns médicos, engenheiros, policiais, jornalistas, donas de casa, comerciantes. É uma infinidade de pessoas que se realizaram profissionalmente e que em algum momento eu contribuí. E há um prazer, né, uma satisfação grande, né, em revê-los. Com certeza. Sempre que há um encontro ou através de uma mídia social, feito WhatsApp, Instagram, que eu encontro alguém, aí a amizade se renova. Ensinar no estado, na rede pública, o que é que você destaca? É carente, certo, de recursos, mas é muito gratificante, porque é como se a gente pegasse uma pedra bruta que tem um talento dentro de si e através de muito esforço, muito empenho de uma coletividade, porque não é só um professor que realiza esse trabalho, tem todo o pessoal envolvido, direção, pessoal de apoio, outros professores, a própria família. Aí um dia essa criança desperta e começa a caminhar sozinha enquanto adulto. É o sonho, né, de todo professor, né? Eu acho que esse sentimento materno, ele termina indo também para a sala de aula, né? De fazer o aluno, o ser, ele ter propriedade de seguir sozinho. Com certeza. Durante a época de minha vida, eu fiquei um pouco dividida, porque havia uma corrente que dizia, não, professor é só para ensinar, professor não é pai, não é mãe. Mas eu não conseguia me libertar
da necessidade de também ser um pouco mãe de meus alunos. Ao dar um carão, não era um carão seco, era um carão de uma mãe aconselhando o filho. Não era meu filho, que eu tenho os meus. Mas eu via em cada criança alguém que eu tinha afetividade. É um trabalho muito, entre aspas, sofrido, porque a gente tem que perceber o limite entre o que é que eu posso sugerir, até que ponto eu posso intervir, sem que ele se sinta discriminado, humilhado, até que ponto os meus valores não podem interferir nos valores que ele traz de casa, da igreja que frequenta, mas que também meus valores lhe podem ser úteis. E são assim, É muito sutil, sabe, a gente perceber essas diferenças. é sutil e assim, e ter, né, esse limiar, né, esse limite de conseguir ter esse senso crítico, né? Porque muitas pessoas querem ensinar ao outro a partir daquilo que entende e somente, sem ver o contexto, né, de cada um. Havia uma época em que Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente mandava que eles fizessem redações sobre pai e mãe. E às vezes determinado aluno, o aluno não queria fazer, reagia. Aí a gente chamava, o que está vendo? Por que não quer fazer? Ah, porque meu pai faleceu, porque meu pai não agrada. É para dizer palavras desagradáveis agora. Aí eu passei a não pedir mais redações sobre pai ou mãe. Isso, meu Deus, na década de 80 ainda. Nem se falava nessa questão de constrangimento, de bullying, como se fala hoje. Porque no meio daquele grupo de 40 alunos, poderia haver um que ia se sentir constrangido, sofrido, porque não tinha nada a dizer sobre o pai ou a mãe. E isso é uma experiência muito sofrida, mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai superando. Talvez não seja sofrida para aquele professor que é apenas um trabalhador em educação. Quando o professor se sente um trabalhador em educação, ele se envolve mesmo emocionalmente. Eu vim de uma geração em que a gente era educador. Aí o educador talvez se envolva mais emocionalmente e às vezes sofre mais emocionalmente, por conta dessa troca de experiências. Em 42 anos de magistério, né, de professora, de língua portuguesa, né, foi a maior parte. Foi. No começo eu comecei como professora de inglês, porque eu substituía uma professora de inglês, substituição temporária. Aí surgiu uma orientação no Estado que quem tinha a formação em inglês e português não poderia acumular, porque não era da mesma origem. Se fosse inglês e francês, poderia. Aí, na época, o meu diretor, que era excelente, Zé Carlos, você o conheceu, Conheci. ele disse, você fica só com português. E assim foi durante muitos anos, até cerca de 6 anos. E eu passei pela noite, trabalhei à noite com adultos, de manhã com crianças, trabalhei nos 3 turnos das escolas, eu tenho muita experiência por isso. Faixas etárias desde com 10 anos até com 50 anos. Ok? E nos últimos 5 anos me deram artes para completar as aulas. Eu digo, pô, o que é que eu vou fazer na minha vida em arte? Foi minha melhor experiência, porque eu aprendi bastante em arte. Eu mudei muito da minha visão sobre o mundo. Se hoje estou falando aqui tão à vontade com você, eu devo isso às oficinas que eu participei em arte. A arte, eu me recordo muito bem que a arte dentro da escola, ela faz a gente sair de um quadrado, de uma Sai do caixa, casulo, né? Sair do casulo. A gente vai para uma criação, né, que transpassa os nossos limites de tudo aquilo que a gente tem vivenciado em casa. Na GREA, a responsável por arte, Mary Ruth, ela dizia que a arte é libertadora. Com certeza, a arte é libertadora. Agora, cada um vai escolher a sua forma de se libertar, né? Tem várias formas de arte. Cada um vai fazer a arte dentro daquilo que consegue observar como sendo a sua arte, né? Porque essa arte, ela pode ser tanto em qualquer uma das profissões, ele vai colocar ali um pouco dessa arte da criação, do improviso, né, da coisa que vai ser acontecer naquela hora e vai ter que
administrar dentro do tempo, né? E uma realidade que eu aprendi, viu, nessa prática com arte é que eu diria que são 85% de esforço e 15% de talento, porque tem que ter muita disciplina, muito treinamento, muito ensaio, porque o talento por si só não vai adiante se não houver essa parte de sacrifício. Realmente, as pessoas têm o dom, mas tem aquele Mão Santa, né? Ele Aham. disse, né, o quanto é Mão Santa, mas o quanto foi que eu treinei, o quanto eu pratiquei para poder ser o jogador talentoso que eu sou, né? E eu digo assim, o Alan, meu filho, o quanto ele treinou para ser baterista. Eu me lembro que tinha uma posição lá em um instrumento percussivo, um slap, é uma batida assim, que para mim é uma coisa tão... Mas para ele conseguir essa perfeição dessa batida, ele fez muitos dias só para fazer uma batida que faz assim, É. né? Então foi muito tempo para você fazer um movimento. Esse meu filho que está comigo agora, ele é baixista. E se você observar, a mão do baixista fica numa posição terrível quando ele está tocando. Eu não sei nem se é a mão que toca ou a que sola. Mas a posição é muito dolorida, até a pessoa se acostumar a botar o braço naquela posição, a se acostumar com a dor, é feito seu filho. Aí você veja, quanto de esforço, de dedicação, de disciplina para conseguir realizar a batida perfeita. E é preciso realmente ter muita força de vontade. Nesses 42 anos, professora Lenora, você imagina calcular assim, quantos mil alunos passaram na sua sala de aula? Não, nem pensar. Nem pensar, foram muitos, muitos. Não sei se chegaria a 1.000, porque as aulas de português são muitas aulas e a gente pega poucas turmas. Certo? Você deve lembrar daquela história, o professor de português sempre tinha poucas cadernetas. Verdade. Já o professor de história saía carregando uma pilha de cadernetas. Então, quanto menos cadernetas, menos alunos, né? É Porque a gente verdade. dá mais aula na mesma turma. Numa matemática muito rápida, né? Uma sala de aula aí com em torno de 30 a 50 alunos, né? Por ano, né? Em cada 10 anos seria aí em torno aí de 500 alunos, né? Em cada Olha, 10 vamos anos, fazer um né? cálculo. Bote uma média de 40 alunos, 5 turmas por ano, certo? Houve anos que foi mais, mas não importa. Então, 5 vezes 4, 20. Uma média de 200 alunos por Por ano. ano, né? Por É, ano. Em 10 anos dá 2.000, né? 2.000. 10 anos, E, 2.000. Então, poxa, 40 anos, aí, olha, 10 anos, 2.000, dá aí em torno aí de 8.000 alunos, né? passaram 8.500 por mim. alunos passaram, né, na sua sala de aula. Então, são muitos alunos que passaram, e fora aqueles, né, que, Os de, amigos, os vizinhos, os familiares. que também, né, passaram por ali e sentiram a presença do educador. Poxa, eu nunca tinha pensado nesse quantitativo de alunos. 8.000 alunos. Incrível, né? E isso Aí você vê a influência que um professor tem na sociedade. De algum modo, eu influir no que hoje são esses 8.000 alunos que passaram por mim. 8.000 alunos, imagine, mais de 8.000, quase 10.000 pessoas passaram pela sua sala, né? E aqueles que vieram e pediram um pouco de conselho, que não era da turma, mas sempre tem ali um apreço, né? Tem aquele professor que passa por ali e o professor dá uma atenção. Ou então, uma coisa interessante, me veio uma cena agora, você está dando aula, aí de repente tem uma cabeça assim na porta, aí você chega, tudo bem, o que é que você deseja? Não, eu só vim ver sua aula. É interessante isso. Lenora, a família, você é de origem recifense Eu e nasci daqui. você nasceu aqui, né? E aí É. seus pais, né? Sabe onde eu nasci? Na Rua Imperial. Rua Imperial. Na época, a Rua Imperial era uma rua bem
urbanizada, né? Seu Na década de pai é 50. Luiz Gonzaga, Dona Edna, Luiz Gonzaga e Dona Edna. Aham. E eles, é, as profissões dele, ela professora também. Mamãe, ela era o que chamava na época de coordenadora. Houve uma época em que as escolas tinham coordenadores, agora chama de educador de apoio. Mas a função é a mesma, né? Fazer a ligação entre direção, alunos e família. E papai, ele era contador, era formado em contabilidade. E você aprendeu muito com seu pai com essa questão de conduzir a parte financeira na sua vida? Não, porque na época de minha convivência com ele, não havia essa interação dos pais e filhos como há hoje. Havia uma certa distância, né? Ele chegava do trabalho, jantava, via a televisão dele, a gente na rua brincando de qualquer coisa, ou sentado na calçada contando história de assombração. Então não havia como perceber como era a profissão dele de fato. E Já a quando mamãe foi o contrário. já foi mais perto, né, sua mãe, né? Foi. Porque o convívio com as mães e filhos era muito mais próximo do que é hoje, né? Hoje as mães vão trabalhar, naquela época não, as mães ficavam em casa com os filhos. E mudou muito, né, vários comportamentos sociais por conta disso também, né? É. Olha, você, inclusive, quando você. Naquela época não tinha Enem e você estudou no ginásio pernambucano. Primeiro eu estudei, a gente saiu da Rua Imperial, eu bem pequenininha, fomos para Campo Grande. Moramos cerca de 15 anos em Campo Grande. E lá havia uma escola chamada Arca, que era patrocinada por uma entidade. Não é uma escola totalmente pública, nem era privada, né? Era mista. Quando eu terminei o primário, aí fui para o Estadual do Recife, que hoje é o Cizenando Silveira, né? Aí fui fazer o segundo grau, que ainda era Colégio Estadual de Pernambuco. Aí no ano seguinte voltou a ser ginásio pernambucano, mas não era integral como hoje, né? Era comum. Era no tempo que, isso na década de 70, 74, 75, a média para a gente passar era a média 8. Era alta, né? Era alta. Tínhamos 6 aulas por dia. Teve uma época que no estado era nota 6. Era. Não tinha esse negócio, não, ajeita aqui, empurra ali, dá meio ponto, dá um ponto, não. Ou sabia ou não sabia. Tanto que a concorrência para se estudar em escolas públicas bem localizadas era muito grande. E você estudou no ginásio pernambucano, Foi, lá na Rua da Aurora. onde tantos outros pernambucanos passaram Aham. por lá, Foi, muita tantos gente. políticos, né, passaram por lá e tantos médicos, engenheiros, professores passaram ali no ginásio pernambucano. E você foi para a Universidade Federal de Pernambuco e naquela época não tinha nem. E como Não. foi a alegria dos seus pais naquele momento que você passa? Olha, foi uma transição um tanto quanto difícil e sacrifício, porque não havia a moda de cursinhos. Certo? Naquela época não se fazia cursinho nem disciplina isolada. Então a gente concorria com quem vinha da rede particular e vinha muito bem preparado. Aí no meu caso, o que foi que eu fiz? Eu fiquei 3 meses só estudando. Chegava do colégio, descansava um pouco e tomava a estudar. Tinha um quadro lá em casa e eu fazia N exercícios de matemática, de química, de física, porque eram as matérias que me apavoravam. E assim foi. O vestibular era todo dia, domingo, segunda, quarta, quinta. Então era cansativo. A gente fazia uma prova, no outro dia já tinha que acordar cedo para fazer a segunda prova e assim por diante. E só podia ser para federal, não havia vestibular unificado ainda. Aí quando terminava o da federal, federal e rural, aí quem tinha dinheiro, que não tinha sido classificado para as federais, fazia para a católica. Mas aí eu consegui passar com bom demais. Foi uma festa. A gente nem esperava. Estávamos dormindo, aí um vizinho que estava esperando o resultado dele
bateu lá na janela de meus pais e disse: Acorda isso, dona Edna, a Lenora passou. Aí, ninguém dormiu mais. Que alegria. A primeira filha, a primeira neta, pense. Foi Como eu fiquei realmente, né? sentindo. É um símbolo, né? E a partir daí, E muitas. modéstia de lado, eu passei com uma boa nota. Se eu tivesse escolhido direito, teria entrado, mas o que eu queria realmente era ser professora. E conseguiu ser, né? Consegui. Depois de 42 anos de magistério ensinando, né? Faz tempo que você se aposentou? Em junho, agora, dia 30 de maio, fará um ano. 30 de maio fará um ano em 2021. Eu tive dois vínculos. O primeiro foi concluído em 2005. Com 25 anos, eu dei entrada e me aposentei. Aí, no mesmo ano em que eu dei entrada e me aposentei, eu fiz concurso e fui nomeada. Na mesma escola. Com as aulas que eu deixei, eu assumi. Não foi interessante, né? Muito interessante. E a família? E quando surge aí o casamento? Bom, quando eu comecei a trabalhar em 80, trabalhar, ganhando dinheiro tudo certinho, aí eu comecei a passear, a viajar. Sempre nas férias de janeiro eu viajava. Aí teve um final de ano que minha irmã disse, não viaje não, eu quero ir para um passeio em Itamaracá, não sei o que, não sei o que. Aí, na época, minha irmã já tinha uns 17 anos, mas mamãe disse, não vai sozinha, tem que ir com sua irmã. Vê como é a mentalidade, né? Ah, Aí eu fui para tomar conta dela, porque era o grupo dela da escola técnica que estava fazendo uma festa de final de ano, conclusão de ano. Aí lá havia o grupo de professores e havia o grupo dos jovenzinhos, né? E eu estava no meio do caminho, porque eu não era tão jovem e era professora. Aí comecei a conversar com alguns, a conhecê-los, e no meio desses havia o rapaz que hoje é meu marido, que não é mais um rapaz, é um senhor. Aí pronto, ele professor também, ele era professor da escola técnica, do curso de eletrotécnica, e agora em maio, 19 de maio, para 37 anos que casamos. Não, desculpe, dia 17 de abril, faz 37 anos que casamos no civil. E 19 de maio no religioso. olha aí. E tiveram três filhos, né? Três filhos. O Uma Luciano, o filha e dois Ayrton, filhos. o Luciano, o E Ayrton e a Lorena. Lorena, né? É. Três filhos. E hoje já são formados também? Já estão A casados? Lorena fez letras, deu muita aula de inglês aí nos cursinhos do Recife, mas hoje ela trabalha mais com interpretação simultânea e escrita, né? Ela optou por essa área de tradução. Está bem, está satisfeita. Luciano, que é o caçula, fez engenharia da computação. Aí mora no exterior, está casada há 5 anos, tem uma neném de 3 meses. Está muito bem, feliz. Mora num país do leste europeu chamado Lituânia. Fica junto da Estônia e Letônia. São 3 países pequenos. Mas está tranquilo, está feliz, está realizado. Profissionalmente está muito bem. Aí, então, Gustavo é músico. Desde criança ele já mostrava essa tendência, porque meus sogros foram da área de música. Meu sogro era cantor de ópera. Minha avó teve um programa na Rádio Jornal do Comércio. Minha sogra teve um programa na TV Jornal do Comércio. De gravar disco, etc. Apresentava esse programa. Então tá no sangue, né? Tá no sangue. E qual é o nome dela? O nome dela artístico, Cleide Belmácio. Muito Meu bem. sogro, Ayrton Farias. Você já ouviu falar em Nena Queiroga, né? Nena Queiroga já sim. Pronto. A mãe de Nena Queiroga, Mavis Gama, ela sai de Recife e, se não me engano, ela foi para o Sul. Aí o programa que Mavis Gama tinha, quem ficou apresentando foi minha sogra. Olha aí, que maravilha. Aí meu marido, minhas caras viviam lá nos bastidores da TV Jornal do Comércio, nos camarins, etc. Eu podia dizer o quê? A arte já DNA é estava DNA, ali. né? A arte está em toda a família aí, trazendo, né? E vai passar com certeza para os netos e bisnetos, para outras gerações. Hoje, a gente passa por um momento difícil. Como é que você vê com a pandemia
do Covid-19. Como é que você vê esse momento? Olha, eu eu procuro ler muito, ver opiniões diferentes, mas eu vejo com uma grande interrogação, né? Você vê desde um país tão desenvolvido como os Estados Unidos, até o mais frágilzinho economicamente, com o mesmo problema de vítimas, de leitos, de como se proteger. Em países onde há mais disciplina social, porque sem disciplina social a gente não vai para frente. A mesma disciplina que seu filho tem para ser um bom músico, a gente tem que ter em outras ações da vida. Não é aquela disciplina rigorosa, como há 100 anos, 50. Não, mas tem que haver um pouco de disciplina. Mas o que é que você vê? Pessoas sem máscara, pessoas aglomerando, pessoas usando o copo do outro. Não é isso? Eu saio, com certeza eu saio. Eu vou no supermercado, eu vou na padaria, mas eu mantenho distância em respeito ao outro. Porque eu, graças a Deus, não faço parte do grupo de apavoradas. Eu sei que a doença existe. Se eu tiver que ser afetada, serei. Porque tem pessoas que eu vejo na TV, puxa vida, como é que essa pessoa, feita aquela atriz, a esposa de Paulo, Nicete Bruno, você acompanhou. Aham. Como é que uma pessoa com estrutura familiar, com dinheiro, para ter tudo às mãos em termos de higienização, de alimentação, contraiu a doença? Aqui em Recife, eu sei que há bairros que passam 5 dias sem água. Então, como é que um bairro, uma casa que não recebe água durante 5 dias, vai armazenar o suficiente para ser higiênico? Lavar as mãos, lavar as máscaras e etc. Isso eu estou falando de casas que podem ter caixa d'água, 2 caixas. E as casas que não podem ter nenhuma caixa d'água, é na base do tonel. A gente sabe que tem essa realidade em Recife. E como tem? Então, diz assim, use álcool em gel, lave as mãos, não sei o quê. Mas quando a gente vai lá na realidade, porque quando eu era professora do outono, eu ia muito ali em aniversário, etc., no Alto São Isabel, nos altos de Nova Descoberta. E às vezes a gente passa em lugares que tem o mínimo do mínimo. Então é muito difícil você conseguir controlar uma pandemia que a base é o resfriado, né? Ela se propaga com um resfriado, em situações como esta. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, e por que que a África, que eu pensei que a África seria dizimada, não foi? Países como os Estados Unidos, que tem toda uma estrutura, o vírus chegou lá e vão arrastão. Aí você vê países na África com mínimo de estrutura, não teve um efeito tão grande. É muito complexo. Aí o que também fica essa questão política, cada um puxando para o seu lado, cada um querendo ficar mais em evidência, e a gente que é a população no meio dessa briga deles. É muito fácil, não sei se é fácil com toda a mente deles, para um político, prefeito, governador, não importa, ele dizer assim, vai haver restrição, não pode sair, fecha tudo, mas na casa dele tem ar-condicionado, comida, tudo que ele precisa. Aí eu vejo a moça que vende tapioca aqui na esquina do mercadinho e precisa vender tapioca todo dia para poder ganhar o dinheirinho dela. É muito confuso. Aí eu acho que vai passar, porque nós tivemos a Primeira Guerra, sobreviveu-se. Nós tivemos a Segunda Guerra, sobreviveu-se. Nós tivemos a gripe espanhola, numa época que não havia nenhum meio de informação. Hoje eu pego meu celular e eu vejo as coisas como estão acontecendo. Eu recebo informação, eu estou cadastrada no aplicativo para quando chegar meu dia de vacina, eu ser vacinada. Mas na época da gripe espanhola, há 100 anos, não era assim. E o mundo sobreviveu. Então, acho que nós vamos sobreviver. Eu não sei se eu chegarei a ver os resultados disso, porque eu não sei daqui a 20 anos se estarei viva ou se estiver, como estará a minha memória, né? Mas provavelmente meus filhos e netos vão falar sobre essa pandemia como a gente fala da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que ela existiu, a gente sabe que ela foi devastadora, mas a gente não presenciou, não sentiu. Hoje a gente vê enquanto documentário. Aí eu não sei. Se a gripe chegar a mim, a tal do coronavírus, chegou. Mas enquanto ela não chega, eu vou fazendo minhas coisas.
E fazendo a Aí, sua parte, né, que é se é, proteger dentro do que se pode, né? pode. Por exemplo, eu fico com pena, não pena, pena assim, mas eu fico sofrida de ver a moça do salão de beleza que eu frequentava mandando as mensagens, venha, promoção, não sei o quê. Mas eu não vou por cautela. Aí eu digo a ela, quando estiver vacinada, eu irei. Porque na hora que eu entrar no salão, por mais cuidados que ela tenha, eu estou me expondo. E vou expor meu marido, vou expor minha vizinha. Mas ao mesmo tempo ela deixa de ganhar dinheiro. Tá entendendo todo esse processo? É uma Mas ao cadeia, né, mesmo que se é uma, move em função de uma coisa que está ali inibindo a todos, né? Eu tive na feira esse final de semana, na feira pública, feira livre, e uhum. infelizmente, eu vi vários feirantes, né, vários feirantes sem a máscara, né? E assim, e ali não é aberto. Ele é aberto, mas por conta da lona, né? Da lona, ele fica ali abafado. Então, as gotículas de saliva daqueles que estão ali, ela termina ficando por ali, né? E E assim, pega dos produtos, outro pega, outro pega, outro pega. é, Uma cena que me chamou a atenção, que tem toda a coerência. Roberto Carlos, sou fãzona dele, ele foi ser vacinado. Aí, quando ele para o carro dele para ser vacinado, ele estava de máscara e de luvas, tipo luva cirúrgica. E eu achei isso muito interessante, porque toda vez que eu vou numa loja, que eu tenho que digitar naquela maquininha, para que passa o cartão, eu digo besteira, será que aqui não teve um dedo contaminado que está me contaminando? pois é, Não sabe. Nem vai saber nunca, né? não vai saber. É ter os cuidados que tem que se ter, né? Lavar as mãos após cada ato desse, a cada ação dessa. Os produtos, né? Os produtos, higienizar. Uma experiência que eu tive muito interessante, tinha passado aquela primeira fase de quarentena rígida do ano passado. Aí meu celular estava com a película rachada. Aí eu doida também para sair de casa, aí chamei um táxi de um aplicativo para ir até o Plaza trocar a película, né? E também circular por lá. O movimento estava fraco. Aí bota aquela maquininha para ver se a gente está com febre ou não, etc. Mas teve uma coisa muito interessante. Quando o táxi chegou, aí o rapaz perguntou para mim: a senhora quer que abra os vidros ou pode fechar? E para mim tanto faz. Ele disse, essa doença é bobagem, porque faz 15 dias que eu tive. Foi. Mas ninguém lá em casa pegou. Meu pai é diabético, minha madrasta não sei o quê, mas ninguém teve. Aí eu fiquei pensando, tá aí tanto tempo de quarentena, quando eu entro no táxi, o motorista tá recém-curado de Covid. Pois é, a gente não tem um controle, né, exatamente. O que a gente pode fazer é o que a ciência fala, né? É tanto, né? É lavar as mãos após, né, qualquer ato, né, de toque, qualquer coisa, né? Que isso Principalmente seria o correto, né? Que a seria gente não pratica. é, A gente sempre deveria lavar as mãos, e é de certo. Mas às vezes a gente chega da rua, senta na mesa, come, pega na comida. É a questão de educação, né? estamos chegando ao finalzinho desse conexão, Leonora, e nessa parte agora eu trago algumas palavras e a partir dessas palavras você Eu faço uma associação de você ideias. faz uma associação de ideias aí, tá certo? Deus, Arquiteto do universo. Posso prolongar ou só a palavra? pode prolongar. Ele é um excelente arquiteto, porque do mesmo jeito que o maior animal que nós temos, digamos, um elefante, tem processo de reprodução, amadurecimento e falecimento, aquela tracinha que a gente tem o roupa, que ela vai acabar com a roupa da gente, também tem o mesmo processo de nascimento, maturidade e envelhecimento. É lógico, o elefante é de um jeito, a traça é de outro, mas está entendendo o que quer dizer? Nasce, se reproduz e morre. E morre. Só Deus para fazer isso com a natureza. É verdade. O amor, Amor a Deus, minha família, meus alunos. a fé, Em Deus. família,
A base. Mulher. Minha mãe, Homem. meu pai. A política. Só Deus sabe. E o náutico. É que você é campeão. Você é torcedora do náutico, né? É, mas é por respeito a meu pai. Meu pai era náutico ferrenho. Meu esposo é esporte doente. Mas eu nunca consegui abandonar meu pai para ser esporte. Agora, como é que você conseguiu, né? Consegue lidar, né? Tendo aí no seu coração, né? Um time, o náutico, e seu esposo com o outro, né? O esporte. É, eu sou conciliadora. Eu vou a jogo do esporte, eu compro camisa do esporte para o marido e para os filhos. Mas quando toca a música do náutico, eu me emociono. Pois é, estamos aqui recebendo a professora Lenora Farias, professora de português, e tantas pessoas que já ensinou. Nessa conta que fizemos hoje aqui, quase 10 mil alunos passaram, né, dentro da sua sala de aula. Eu deixo o microfone aberto para você se expressar, falar para as mulheres, para os alunos, para as mulheres, suas alunas que hoje estão aí em várias profissões. Fique à vontade. Acima de tudo, de qualquer ideal, de qualquer ideologia, de qualquer prática religiosa, o amor e o respeito ao próximo. Porque quando eu tenho respeito e amor pelo meu próximo, eu estou tendo por mim mesma. Certo? Vou usar o nome de Deus novamente. Ama teu próximo como a ti mesmo. Você viu aí na minha origem que eu sou afrodescendente, você conheceu minha mãe, sabe disso. Meu pai é descendência espanhola, era um homem branco, cabelo escorrido. Então eu não posso discriminar negros, porque eu tenho sangue negro, tenho DNA negro. Não posso discriminar brancos, porque eu tenho DNA branco. Meu avô materno era índio. Então, é isso que nós somos enquanto população. É lógico que houve injustiças, eu não posso negar que houve injustiças sociais tremendas. Não é bom nem pensar nas injustiças que aconteceram durante séculos com negros, com nossos índios que foram dizimados. Mas não é por isso que hoje eu vou criar um caos afetivo, social, estrutural, como eu presenciei na minha escola, de professor contra aluno. Porque o professor rejeitava o aluno por ele ser afrodescendente, por ele ser homossexual. Então, se esse professor tivesse amor àquele aluno, como gostaria de ser amado, e respeitasse o aluno como gostaria de ser respeitado, não teria havido os conflitos. É isso que talvez a humanidade precise, de mais amor e respeito ao seu próximo, como ele é, nas suas virtudes, nos seus defeitos. Porque é perfeito só Deus. O homem não conseguiu ainda criar a vida na sua diversidade como Deus criou. Você, ao viajar de avião, lembra que eu vou lhe pedir? Olhe as nuvens. Há milhares e milhares de anos, elas estão lá no céu, se formando, cumprindo a trajetória dela, haja o que houver. Não é isso? O que é que mantém essas nuvens em harmonia? Pode vir um terremoto, um furacão, o que seja, ela continua lá. Havia um professor aqui que dizia, Nestor, irmão do Nestor Acioli, não me lembro o nome dele, mas é irmão do professor Nestor Acioli. Por exemplo, hoje é domingo e o sol nem sabe disso. Então, independente do que eu queira, do que eu idealizo enquanto política, enquanto sociedade, enquanto religião, o universo continua sendo como ele é. Então, quanto mais amor ao meu próximo e respeito ao meu próximo eu conseguir produzir, enquanto emanadora desse sentimento, enquanto exemplo, talvez o universo se torne mais harmonioso. E haja a cura da Covid, a cura do câncer. Poxa vida, você falou de Helena Xavier. Helena Xavier era muito amigo de um médico, que na época ele era o que a gente chama de homeopata. Ele era lá na Guabiraba. Ele já defendia a cura do câncer através de ervas
Ele tem todo um projeto pronto. Celerino Mas nunca, Carriconde, né? pronto, você conhece, mas nunca foi levado adiante porque os laboratórios não permitiram. Porque seria prejuízo para os laboratórios que produzem remédio para minimizar quem tem a doença, o câncer, os males que o câncer causa. Então, quando se pensa nessa ganância, eu vou ganhar dinheiro, então o outro está errado, aí a desarmonização do universo, não há amor ao próximo, não há respeito ao próximo. Porque se o doutor Celerino tivesse sido levado a sério, não, o que é que tem? Abre espaço para ele, deixa a teoria dele ser experimentada, se der certo, deu. Mas não deram essa chance a ele. Ele falou primeiro foi a ambição, né? E a ambição é sinônimo de amor ao próximo. Então, prezadas amigas da minha faixa etária, a vida é bela aos 60 anos, aos 70, 80, depende da cabeça da gente, de como a gente vai enfrentar as dores que surgem, que são muitas, mas faz uma massagem, bota um medicamento e vamos embora, que a vida é bela. A vida é bela aos 50, aos 30, aos 10, depende de como a gente vê essa vida. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu adoro tudo que eu tenho. Entendeu? Até as minhas dores, graças a Deus, eu tenho dor porque eu estou viva. Se eu estou com o meu pé doente porque eu tive chikungunya, é só o pé, o resto está sadio. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E não fazer de uma coisinha que é um grão de arroz, um arrozal. Porque isso só complica, a gente perde o foco. Talvez seja uma virtude, não sei. Quando eu estou mais em crise profissional, eu congelava do pescoço para baixo, ficava quase como uma estátua. Mas o meu cérebro estava trabalhando. E cheguei a dizer, a solução é essa. Porque eu fui gestora do Dom Bosco por 1 ano e meio. A barra foi grande. Não é fácil ser gestora de uma escola. Eu tenho o maior orgulho das mulheres que conseguiram ser gestoras. Você administrar 3.000 pessoas por dia com problemas tão distintos. Porque quando junta alunado de uma escola, professorado, pessoas que vêm à escola em busca de informações, pais, etc., não sei que 3.000 pessoas numa escola como Dom Bosco. Você conseguir administrar tudo isso. Aí tem hora que a pessoa diz, tá bem, tô ótima. Era meu cérebro que estava processando. Então é isso que a gente tem que fazer, deixar que o cérebro resolva o problema. O emotivo em segundo plano, mas sempre respeitando a opinião, o desejo, a situação do outro. Quando a gente consegue olhar a nós mesmos, nós conseguimos olhar para o próximo de forma diferente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Beto Andrade. Muito obrigada também. Adorei a experiência, viu? Foi a primeira vez que eu falei em público olhando para uma câmera. Você é responsável por isso, viu? Pois é, muito obrigado pela atenção, viu? Pelo carinho de sempre, muito obrigado. Certo. A gente se vê por aí. Com certeza nos veremos. Pois é, meus amigos, a gente vai encerrando aqui essa edição de hoje, onde nessa série Mulher que Faz, a gente homenageia a mulher nesse mês de março, que é todos os dias é o dia da mulher. E que você possa levar a sua palavra de carinho, de apoio à mulher que está do seu lado, perto de você, seja ela onde ela estiver. Um grande abraço para cada um de vocês, continue conectados conosco, inscreva-se no canal, aqui embaixo, aí nesse vermelhinho aqui, inscreva-se, curta, dê aquele like que gostou e compartilhe com os amigos, compartilhe e para a gente ficar aí mais forte no nosso canal. Até a próxima edição, se Deus assim permitir.